Até que nem tanto esotérico assim. Uma produção da Les Ampliques. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Até que nem tanto esotérico assim, o podcast da Les Ampliques. Nesse podcast, a gente bate um papo descontraído e despretensioso sobre as nossas experiências de autoconhecimento e espiritualidade, e fala de ferramentas como astrologia, tarô e meditação como poderosas fontes de transformação pessoal, mas também social. Por isso esotérico, mas nem tanto assim. Eu sou a Lígia Lima, eu estou aqui mais uma vez com as minhas irmãs cósmicas, Juliana, Vettori e Anaí Lucas, para conversar com um convidado super especial sobre um tema urgentíssimo, na minha opinião, o autoconhecimento como antídoto para a masculinidade tóxica. Só de falar masculinidade tóxica, eu já sinto aqui atrás de mim o ódio do macho, hétero, cis, branco, sem a gente querer colocar todo mundo numa caixinha, mas assim, vem aquela energia, né? E o nosso convidado de hoje para falar sobre esse assunto é o Cláudio Serva, o Prazerele. Prazer, Cláudio. Bem-vindo. Prazer é todo nosso. Cláudio, primeiro eu queria começar jogando um biscoitão para você, porque assim, eu fiquei vendo um monte de vídeo seu antes de fazer essa entrevista, e assim, além do biscoito, já fica a dica para os, 2 homens héteros que devem ouvir esse podcast, e mais uns 3 que estão aqui. Hoje a gente tem plateia de novo, gente, bem-vindos, aliás. Obrigada pela presença. Mas, assim, não tem nada mais admirável no homem do que ouvi-lo falando com consciência sobre a sua própria toxicidade. É muito bonito de ver. Então, assim, jogo esse biscoito para vocês, já deixo a dica e a deixa para os héteros aqui presentes, para os homens aqui presentes. Cláudio, eu queria pedir para você se apresentar. Aqui a gente tem esse esquema, rola esse esquema meio Cláudio por Cláudio, sabe? Então, quem é Cláudio Serva? Então, sou um homem branco, cis, hétero, não mais tão escroto, porque já pude rever aí alguns lugares da minha trajetória. Mas hoje tem uma iniciativa chamada Prazerele, onde a missão desse trabalho é criar espaços de conversa, de transformação, de acolhimento, para que os homens possam chegar sem julgamentos e trazer suas questões, suas vulnerabilidades, né? Porque isso é uma grande trava, eu acho, do homem, né? Que ele não é permitido ao homem se mostrar vulnerável. Então aí acho que é o início de toda essa toxicidade aí que você sentiu, a vibração aí chegando ao falar dela. Então esse trabalho acontece. Hoje eu facilito um curso chamado Sexo e Sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou, além das plataformas aí de Instagram e conversa. E vou lançar agora o curso online em setembro, que é para ampliar esse trabalho que vem sendo feito presencial, para mais homens aí até de fora do Brasil e tudo. É muito legal ver quando os trabalhos com masculinidade começam a acontecer, e aí eu já deixo de cara o convite aos homens que se engajem nisso, né, aos homens que estão começando a ter um pouco mais de consciência, para fazerem trabalhos, porque ganha corpo rápido, sabe? Porque assim, a sociedade está pedindo para que isso aconteça, né? É um chamado, é um clamor mundial isso aí, né? Que esse jeito do homem ser já não dá mais, né? Então, mas ainda há muita resistência, né? Há muito que se fazer ainda, não dá para a gente dourar a pílula aqui, porque de fato a realidade ainda é muito distante de uma equidade, né? Mas estamos aí, vamos lá. Eu acho que a gente está num bom caminho também. Eu gosto de ser positivo. Sobre esse assunto. Não, e de fato tenho realmente uma perspectiva positiva. Eu fiquei curiosa para saber por que você começou esse projeto. Se vem de um processo de autoconhecimento seu e de onde veio esse desejo de falar sobre esse assunto? Eu desde cedo tive vontade, gostava de ler coisas ligadas ao autoconhecimento, à espiritualidade, e nessa minha construção do que é ser homem, né, eu entendo hoje que eu precisei ir me enquadrando em certas caixinhas, porque eu me identificava como homem. Então, assim, eu queria ser homem, hétero e tudo, e
Mas para ser isso eu não podia botar uma camisa colorida, eu não achei, pelo menos na minha trajetória, muita liberdade para ser diferente, para ser livre, né? Mas isso sempre ficou aí pulsando, mas eu precisei fazer toda uma trajetória de me enquadrar numa caixinha heteronormativa, de botar lá uma gravatinha, de achar uma expressão até profissional e um reconhecimento de uma masculinidade, digamos assim, bem-sucedida financeiramente, para que eu pudesse, a partir daí, eu acho, achar um espaço para falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada nisso tudo. Eu estava ali já num certo momento da minha vida, num relacionamento que já não fazia muito sentido para mim, estava com quase 120 quilos, bebendo mais do que eu devia, né? E eu falei, cara... Aí, em um processo de respiração, porque sempre assim, mesmo estando lá, diretor de imobiliária, cuidando de equipe, escritório, aquela coisa toda bem assim, né, pesada, eu falei, cara, eu preciso ir para algum lugar, assim, não tá legal. Aí eu fui fazer um trabalho de respiração e num trabalho de renascimento, que hoje, inclusive, eu sou renascedor, faço essa técnica com os homens e tudo, até no curso a gente faz essa experiência. Depois de respirar assim por um longo tempo, eu tive uma catarse, assim, eu chorei muito, assim, eu chorei profundamente, como eu não chorava há muito tempo. E eu falei, cara, eu tenho alguma coisa errada comigo. Eu falei, tem alguma coisa que não está certa. E a partir dali, isso foi 2014, eu comecei a criar um observador assim nesse meu projeto, nesse meu trajeto, né, de homem, né? E aí comecei a rever tudo isso, e aí várias coisas foram acontecendo, aí fui meditar, fui fazer mapa astral, fui um monte de coisa que eu quis fazer assim para me conectar comigo mesmo. Eu jogo tarô, gosto também. Sempre fui místico, assim, gostei dessas coisas, mas mais no meu campo pessoal, né? Não consegui expressar muito isso. E até que tudo isso se deu aí, a partir dessa respiração, muita coisa se transformou na minha vida. E eu sou carioca, morava lá no Rio, agora já não moro mais no Rio, moro em São Paulo. Me separei de um relacionamento de 17 anos, falei, não caso mais, agora casei, já sou pai, que era um sonho da minha vida ser pai, hoje sou pai. Deu uma desintoxicada. Pô, total. E tá lindo. E agora estou muito feliz de poder estar, inclusive, a partir de toda essa minha trajetória, que é o que eu falo com os homens nos cursos lá. O que eu trago muito é a minha experiência, né, de se construir nessa sociedade estruturalmente machista, onde você nasce em um berço, em uma construção toda pronta, em que você nem se dá conta de todos os privilégios, de todas as vantagens que você tem, independente de classe social, né? Seja um CEO de uma multinacional, seja um cara do interior, do sertão, sei lá. E só por nascer homem, os privilégios e as vantagens que esse cara tem, claro que em contextos diferentes. Então, assim, tudo que eu passei, que eu me criei, e em algum momento eu falei, cara, peraí, mas tem coisas erradas aí, né? Então, todo esse meu processo de desconstrução, e que é diário, né? Que eu falo com os caras. Não vem aqui no curso achar que fez o curso e vai sair desconstruidão, cara, devolve o bilhete. Perigo. Já põe no Happn, né? Fiz o curso do Prazer Ele. Selo desconstruidão. Aí, depois nunca mais aparece, né? Assim. Não dá, cara, porque assim, é uma construção muito primitiva, né, no homem. Então, assim como, né, o racismo estrutural, o machismo estrutural, a homofobia e outros comportamentos, né, não legais estão aí gravados no nosso DNA. Então, assim, é uma questão de colocar filtro, de colocar estado de presença, para que a gente esteja a todo momento, ainda mais no meu caso, né, branco, hétero, tanto assim, piscar o olho e tá sendo babaca. Então, assim... Chernobyl, né? A gente deu esse... Então, o cara tem que estar ligado, entendeu? Porque é muito fácil, é um tapete vermelho todo tempo esticado para você passar, entendeu? Então, é por isso que eu acho legal, eu falo muito com os caras no curso de respiração, de meditação, de ter alguma prática que te faça estar num estado de presença para que você queira mudar. Porque senão faz o curso lá, é igual o Teflon, né? O cara bate assim, continua sendo macho escroto e aprende lá as técnicas lá da sexualidade e tal, mas não muda o comportamento, né? Já aproveitando essa deixa, geralmente nesses espaços de autoconhecimento, de espiritualidade, o número de homens participando desse tipo de atividade é bem reduzido. A gente sempre vê muito mais mulher dentro desse universo. Por que é tão difícil o homem mergulhar no autoconhecimento? Mergulhar em si mesmo, né? Olha, é uma pergunta boa essa, né? Porque assim, o que eu vejo é que ele vai ter que se olhar, né?
Ele vai ter que olhar para dentro dele mesmo. Então, assim, é uma sociedade que a gente vive muito performática, muito do fazer, né? O homem está muito ligado no resultado, né? Seja na vida pessoal, seja profissional, seja sexual. É tudo muito para fora. Então, você pensar em reflexão, você pensar em autoconhecimento, o cara vai ter que parar e olhar para dentro. Então, ele não quer olhar muitas vezes, né? Porque existe uma construção aí, até hoje, né? Pesquisa de 2018, 70% dos homens acreditam que o homem não chora. Então, o que eu vejo na prática é que os homens, em algum momento da infância, eles se desconectam do sentir. Né? Da possibilidade de sentir as emoções. Você fala, o cara está lá cheio de sentimentos, você fala assim, bicho, o que você está sentindo? O cara fala, não sei. Está sentindo um monte de coisa, né? Mas ele não sabe o que ele está sentindo, ele não sabe nem nomear. Então eu acho que ele não tem muita vontade de parar para ir para esse lugar, né? Mas quando ele vai é muito legal, porque aí começa todo um trabalho de reencontrar esse fio da meada e se reconectar com ele mesmo, né? Mas é difícil. Em geral, nos cursos E às vezes tem um empurrãozinho de uma namorada também, né? Fala, vai lá, tem várias pegadinhas, a gente faz oficina, teve um que chegou falando, isso aqui era uma reunião, um grupo de pais, era masculinidade, a pessoa chegou, depois saiu super renovada, também às vezes muitos começam até por um incentivo de da relação amorosa, como você mesmo citou, que não estava bem, às vezes parte disso e começa um caminho, né? A Ney já... sem dúvida, é um grande incentivo, né? As mulheres falam, no curso sempre tem 2 ou 3 que minha mulher mandou vir aqui. Não é? E vamos ali jantar. Nem sabe onde caiu, né? Mas no final eles saem em geral, puta, cara, que bom que eu vim aqui, né? E é isso, né? É o cara se permitir ir para esse lugar de reflexão, né? E aí quando ele vai, ele entende que, cara, pode ser mais fácil, entendeu? Pode ser mais leve, né? É um alívio, Não é à toa aí que os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres, né? Então, assim, por quê? Porque tem toda uma carga aí dentro desse machismo que assassina as mulheres, né? Que comete a violência de gênero, que comete aí o feminicídio, é o mesmo machismo que suicida esses homens, né? Que causa esse peso que não é fácil carregar também não, né? É bem interessante também o que se trouxe. Eu acho que talvez aí está também a questão de porque um pouquinho a gente, 2 mulheres que fazemos a Les Ampliques, fazemos oficinas de masculinidade, né? E este podcast. Um pouco a gente sente que... Eu acho que às vezes o que se confunde é trabalhar um tema implica justificar. Se eu trabalho com masculinidade significa que eu estou justificando qualquer merda que está acontecendo. E na verdade é um pouco contrário, né? Eu posso entender porque eu acho que a gente como sociedade, se a gente fala que o patriarcado é algo que constrói a todo mundo, se a gente fala que o patriarcado é algo social e que naturalmente a gente não tem por que ser hétero e não tem por que as mulheres ser de determinado jeito e os homens ser de determinado jeito, a gente está assumindo que todo o patriarcado é uma construção social que constrói a todos nós. Homens, mulheres, hétero, LGBT, a todo mundo. Claro, isso divide em termos de poder. Então, o homem hétero, branco, ele está no máximo do privilégio. Não tem discussão com respeito a isso. Mas, também, se a gente quer que diminua as taxas de violência de gênero, de feminicídio, a gente precisa começar a entender. E não em um lugar de nós, as mulheres ou a população LGBT ter que tomar essa mochila também, ainda de ter que se desconstruir. Mas sim promocionar, divulgar trabalhos como o do Cláudio, que estão fazendo botando um esforço para que essa desconstrução parta do homem e comece a acontecer. Porque, na verdade, quem está fugido, que geralmente está do lado do oprimido, seja por ser mulher, negra, LGBT, de alguma maneira acaba entrando no processo de desconstrução muito mais rápido. Você faz isso porque você precisa entender alguma coisa que está muito incômoda na sua vida.
Mas também é verdade que, como o Cláudio também trouxe, que é bem interessante, tem um autor argentino que fala desse tema de masculinidade, que ele fala que os homens, assim como as mulheres foram ensinadas que elas são do campo emocional e elas não podem entrar no racional, os homens foram ensinados a não chorar e que eles não pertencem ao campo emocional, isso é de mulheres. E eles só pertencem ao racional. Nós, desde faz muitos anos, vimos batalhando isso, a gente entrou no campo de trabalho, a gente tem o direito ao voto e muito mais. Isso faz anos 50. Hoje estamos no 2019 e os homens estão só começando, talvez por esse lugar de privilégio, a revisar o emocional, talvez como resposta ao empoderamento feminino, porque muitas parceiras estão falando, cara, não dá mais, não estamos compartilhando, que nos anos 50, patriarcado de tudo, mas se proveía e eu cuidava dos filhos. Hoje, não dá para eu prover e eu também te explicar o emocional. Você precisa chegar perto de mim, você precisa se equilibrar um pouco entre o masculino e o feminino, tu yin e yang, tu racional e emocional. Até isso não acontecer, fica difícil o encontro, né? Talvez por isso, mas também eu acho que está dando essa possibilidade para eles quebrarem uma coisa que no fundo é parte da própria construção, que é que o homem, se ele tem emoções, ele é vulnerável. E ainda que parece que isso é do seriado de Mad Men, dos anos 50, como o Cláudio falou, a gente vê nas oficinas que o homem mais descolado conta que antes de entrar na terapia ele fica suando no carro, meia hora. Nervoso, né? Nervoso por ter que contar só emoções e que talvez ele chore. Então a gente vê que realmente ainda, tipo, é um esforço, né? É um esforço, é algo que para nós é muito natural, terapia da vida inteira, 400 sagrados femininos, curso de tudo, mas que eles, né, estão agora tirando aqueles condicionamentos. Assim. Eu acho que a gente pode já entrar na próxima pergunta que tem a ver com isso, que eu queria ir bem no beabá, assim, quais são os padrões da masculinidade tóxica? Eu acho que a fragilidade, né, a falta de contato com a vulnerabilidade é uma dos padrões da masculinidade tóxica, mas o que mais? Bem beabá, assim, para os 3 héteros que estão ouvindo agora. Vamos explicar direitinho. Olha, tem até estudo já em cima disso, né, dessa caixa do homem, né, do man box, né, do que é preciso, se você se identifica em ser homem, o que você precisa fazer para ser homem, né? Mas antes, assim, eu queria agradecer a vocês por esse espaço e por essa generosidade, eu acho, né, de sendo mulheres abrirem essa possibilidade, porque tem muita mulher que fala assim, cara, pô, mulher não é centro de reabilitação de homem, entendeu? Tipo, se vira aí, meu irmão, sabe? A gente já está aí com um discurso há 50 anos na frente, vocês nem começaram a conversar ainda. Mas é claro, se esse homem também, que é o opressor, não se inclui no discurso, a transformação também fica mais difícil, né? Então, quando essa compreensão, eu acho que isso vem de um lugar de maturidade também, é possível, e eu entendo quando não é possível, quando a mulher fala que eu não quero saber de você, corre atrás do teu prejuízo, né? Eu já estou aqui sendo oprimida há tanto tempo, morrendo e tudo. Mas quando é possível, eu acho que tira também o discurso dessa linearidade, entendeu? Que fica um de cada lado, você é o opressor, ou tal, e aí não existe uma possibilidade de um jeito. De uma resolução, né? De uma resolução, né? fica uma briga, né? Então... a gente está todo mundo no mesmo barco, no final das contas. Está todo mundo no mesmo né? barco, mas ajudar. Eu entendo que a preguiça de vez em quando aparece, porque eu sou homem, fico com preguiça de vez em quando, imagino as mulheres. Né? Mas, assim, respondendo a tua pergunta, um dos pontos mais fortes para o homem é o lugar do provedor. Eu acho que esse de ter que ser o provedor, ter que pagar as contas, ter que levar o dinheiro para casa. Esse é um dos lugares que os homens até falam, pô, não, cara, nem me importa, me enquadrar em tudo aí, esse papo aí, lavar louça, fazer as coisas de casa, tudo bem e tal, isso é da gente, mas, cara, eu preciso trazer o dinheiro, eu tenho que ser o provedor. Então isso é ser dominante, é ser sexualmente experiente, o cara acha que ele tem que ser, aguentar o tranco, né, não levar desaforo para casa. Então, assim, tem vários comportamentos mapeados aí dessa masculinidade que
que é o que cria esse lugar estreito, né? Que o cara fica muito ali oprimido sem a possibilidade E é muito reativo, né? Como o homem não pode demonstrar vulnerabilidade, ele muitas vezes... O que acontece na infância e tudo? Está todo mundo ali cheio de questões internas, né? Todo mundo ali, os homens, né? Com as questões internas, mas tudo na máscara. Então, se você abre uma vulnerabilidade, eu vou te sacanear. Então, não vou abrir porque eu vou ser sacaneado. Vou ficar aqui cheio de dúvida e, de repente, a minha dúvida é a tua dúvida. Se a gente pudesse ser brother e conversar e trocar ideia, a gente ia ser ótimo, entendeu? Mas fica todo mundo cheio de questões, cheio de inseguranças, mas sustentando uma cara de que não pode pagar mico, entendeu? Porque vai virar tema de bullying no grupo, né? Como você quer ser aceito e tal, você não quer correr o risco de que isso aconteça. Então é isso aí. Eu queria fazer um comentário que eu adoro, e já aqui como mãe, já vou me representar aqui, mãe, pai e tal, que eu adoro esse título da oficina, que eu até... Aqui, sexo e sexualidade, tudo que o seu pai não te ensinou. Eu achei isso muito legal, que cruza muito com um dado mesmo, né? Porque eu acho que o movimento feminista surgiu muito também de olhar para aquela mulher dentro de casa, frustrada, a mãe, a figura da mãe, e falar, isso eu não quero mais, né? Quer dizer, as mulheres se levantaram um pouco contra esse estilo de vida das mulheres que ocupavam bem aquela casa ali, com aqueles afazeres domésticos, com aquela coisa. E a questão do pai é uma coisa bem curiosa, porque a gente sabe que, inclusive, tem termos que, na verdade, são para ser uma coisa positiva, mas que chega a ser curioso, que é a paternidade ativa, por exemplo. Você fala, gente, mas como que é, né? Porque foi bem ativo quando a paternidade... E eu acho que daí o homem fica... Eu acho que reconhecer também isso, que a gente tem uma questão dentro do patriarcado, do homem performar muito fora e tal, mas que está pouco ligado. Então, o homem que educa o filho é muito também para isso, né? E o pai acaba sendo uma ausência, mesmo dentro de casa. Tem várias estatísticas disso, né? De quantas mulheres não educam os filhos sozinhas. E até nos meios mais progressistas e tal, você vê um cartaz muito grande, mas pouca ação realmente dentro de casa. E aí a educação se dá em bando, né? Se dá na rua, com os colegas e tal, e aí todo mundo num estado de inconsciência muito grande, porque como não existe tanto esse assunto, fica bem naquela coisa, bom, estou fora de casa já, então aqui é sobrevivência, então eu tenho que ser forte e tal. Fica uma coisa está muito antiga, assim, está com um modelo muito antigo ainda, e acho que reconhecer essa questão da paternidade que você coloca ali de uma forma, uma brincadeira no título, eu achei bem legal, assim, porque é também um sinal vermelho assim dos nossos tempos, né? Como ainda o homem na questão da paternidade precisa evoluir no sentido não só da presença ali de de dividir as contas, mas de também educar emocionalmente, né? Sem dúvida. E agora você é pai, né? Então já viu. Eu sou pai. De quê? Menino ou menina? Menina. É menina? Azul? É menina, ela usa muito azul, assim. Ela gosta muito de azul. A Damares não vai gostar disso. Pois é, a gente está vivendo um retrocesso aí, né? Mas vamos lá. Cara, eu acho que isso traz várias reflexões, assim. O nome do curso, né, Sexo e Sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou, tem essa questão que a gente pode ir para o lado da paternidade, mas tem muito um lugar assim de que o homem moderno, né, o contemporâneo, os homens não têm uma imagem, uma referência de um homem mais velho, maduro emocionalmente, que possa ali ser uma presença de conversa, um modelo de masculinidade, né? A gente perdeu na modernidade agora os ritos de passagem, por exemplo, né? Então, assim, a gente não tem... O garoto acha que virou homem quando ele fuma o primeiro cigarro, ou quando ele compra o primeiro carro, né? Você não tem assim, um momento cronológico do seu crescimento, você fala assim, olha, agora você não é mais uma criança, você agora é um rapaz, agora você é um adulto, você vai ter que lidar com questões mais da tua maturidade, né? É por isso que eu falo assim, eu escutei isso de um cara no curso e eu repito, assim, a gente não vive, na verdade, num patriarcado. Não existe um patriarcado. O que existe é um meninarcado. É meninarcado. Porque é um bando de moleque. Vamos falar, Congresso menino, Nacional, atenção. Com poder, com dinheiro,
mas Exato. emocionalmente um bando de criança. É uma coisa Não inconsciente. sabe lidar, né, cara? Você vê, tem aquele filme do Me Chame Pelo Meu Nome, né? Que tem uma cena que o pai sim. troca uma ideia com o filho no sofá. Vocês viram esse filme? Call Me By Your Name. Então, cara, ali, se todo menino tivesse um pai daquele, para num momento que ele precisasse lidar com uma questão mais madura da emoção dele e tal, uma figura ali, um tio, que fosse um irmão e tal, mas tá todo mundo se salvando. Então, assim, ninguém chega para trocar uma ideia. Comigo foi assim, eu não tive essa figura. Então, hoje eu acho que eu me coloco um pouco nesse lugar de ser essa figura. Pai Cláudio. Né? Porque eu acho que eu comunico bem com o jovem. Então, vem caras no curso de 20 anos. Eu tive turma no curso que tinha... o mais novo tinha 22 e tinha um cara de 68. Então, assim, eu também comunico com o cara mais velho, porque eu falo com ele de igual para igual. Porque eu já tenho meus cabelos brancos. Já põe essa moral. Então, assim, e esse cara de 68, o pai dele também não ensinou porra nenhuma. Pode falar palavrão? Não ensinou porra nenhuma para ele. Entendeu? Então, os caras não têm referência, não se fala sobre... A gente é muito fruto ainda de uma educação autoritária, né? Sim, sim. Que é misturada com negligência e com permissividade. Então, assim, é esse mix ruim, que não ensina, que não educa. Em geral, as referências que os homens têm são de algumas mulheres, uma mãe, uma tia, uma professora e tal. O pai, quando o pau ficou duro, o pai falou, toma essa parada aqui, vai pro banheiro lá e se vira. Isso é total. Né? Então, assim, quando você vai para o campo da sexualidade, então, hoje em dia a sexualidade ainda é um grande tabu social. Ninguém fala disso. Vamos falar sobre isso? Vamos falar Mas deixa eu só responder para ela sobre a conclui. paternidade. A paternidade, eu acho que se inclui também nisso aí, assim, não é a maioria. Eu tenho recebido muitos homens jovens, assim, mas muitos são pais, assim. Então, as questões da paternidade... Porque aí quando virar pai já vai também. A paternidade surge dentro de um contexto em que o cara já não está entendendo o que está acontecendo com ele, já com as relações dele já estão tudo distorcido, e aí o cara vai ser pai. Que seria um momento, né, que eu hoje estou lidando com isso, minha filha está com 6 meses, Maria Luísa, é um momento de você acessar um outro lugar da tua masculinidade, sabe? Da tua amorosidade, da tua compaixão, da tua família, de você construir uma coisa que é fantástica, sabe? Tem coisa mais linda do que a geração de uma criança, né? É um show do universo, né? Assim, de uma concepção ali, aquilo, um coração, um corpo, uma cabeça, daqui a pouco nasce, a gente fez parte do domiciliar, eu que recebi aquilo na minha mão. Então, assim, é você se conectar com uma outra instância da possibilidade. Mas o cara fica, não, eu quero foder, eu quero trepar, como é que eu vou fazer agora? A mulher tá no puerpério, porra, como é que eu faço? Eu preciso aqui me foder. Porra, bicho, sabe? Segura sua onda. Então... Esteja presente, olha o que está acontecendo. Você está gerando uma vida. Né? Então, a pessoa não acessa, os homens não acessam esse lugar, porque não tem uma maturidade emocional. Então, eu acho que todo esse mix, o sexo, sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou, eu tento trazer várias referências em vários âmbitos, assim, desde a questão do sentimento, da emoção, desde os relacionamentos, desde a sexualidade. Sim, e um modelo é o que você falou, está faltando, então também é hora de ver o que a gente não quer mais, os homens poderem ver, né? Porque também com a mulher for assim, o que eu não quero mais, eu não quero ser essa dona de casa, que o cara... E de repente o homem poder ver, pô, eu não quero ser esse cara que não tem presença nenhuma, que tem um distanciamento total da realidade afetiva, né? Claro que tem um recorte aí, lógico, da construção, né, social, de que muitos lares são as mulheres que estão lá, as mães que estão lá, estão reproduzindo comportamentos machistas. Sim, sim. Né, não deixando o filho lavar uma louça, protegendo e tal, e acolhendo, embadasa daí, né? Que também é uma coisa que precisa ser revista. Ser incorporada nessa discussão. Eu acho que a questão não é se ele talvez não fazer algo no sentido de não proveer ou não ser racional. A questão é muito mais ele começar a integrar, porque voltando um pouco à questão de quais são aqueles padrões sociais, a maioria dos autores falam que são os mesmos que fazem aquela distribuição binária. Então, o homem é sexual, por isso sempre o rito de iniciação, tudo tem a ver com o sexo. Se ele não tem o pau duro, ele sofre. Ele vai no médico quando ele tem impotência ou ejaculação precoce. Ele tem que ser racional, ele tem que ser fornecedor, e o corpo também, por toda essa questão, vira uma máquina. O pai vira
pai ausente, porque na verdade não tem contato com o emocional e a preocupação está em fornecer e não em entrar em contato com o emocional. O homem está desintegrado, está só em um polo, sendo que a gente pode ser racional ou emocional, pode ser sexual e por momentos a sexualidade não está ativa, vira criatividade, a gente pode ser emocional e racional. A mulher tem integrado aqueles dois polos, mas na verdade para a mulher também a pressão social é ser o polo contrário, ela tem que ser assexual, e isso é o que explica a criminalização do estupro, né? Quando ela está sexualizada na rua, ela está pedindo, ela tem que ser só emocional, não pode ser racional, por isso quando ela fala alto, ela está sendo direta, ela é sinônimo de algo negativo, ou ela é vista como algo agressivo. Então também achei interessante, e talvez já fazendo um link com a próxima pergunta, mas o gancho, a gente nas oficinas usa o gancho de falar de algo racional, e a gente fala de sociologia, porque a gente sabe que vai ser mais fácil para os homens ir a uma oficina de sociologia de algo racional do que propor ver uma oficina de constelação familiar. Venha constelar seu pai. Já que só deve ter 3 heterossexuais ouvindo, eu posso falar honestamente que depois da parte de sociologia sempre vem um homem a ministrar uma parte de constelação e todos terminam chorando. Mas essa parte a gente nunca la promociona para que eles cheguem pela sociologia. E por isso também eu acho interessante aquele gancho do nome do curso do Cláudio ter a ver com a sexualidade, porque também, justamente por não ter contato com o emocional, o homem não consegue perceber o contato com o próprio corpo, porque a gente já sabe que o que acontece no corpo é uma somatização do que acontece emocionalmente. A maioria, todas as doenças têm causas socioambientais, claro, mas todas têm uma raiz também somática, né? Então, isso é perdido de vista. A mulher já só com o TPM já sabe que algo está rolando. O cara tenta deixar isso para lá ao máximo e por isso as estadísticas mostram estas tasas de suicídio, ser 4 vezes mais suicídio. As mulheres vão mais na terapia e são mais diagnosticadas com depressão. O cara não é diagnosticado com depressão, mas ele se suicida mais. Ou seja, ele tem tanta depressão, mas como não se trata, acaba se suicidando. Quando ele vai na terapia ou vai em alguma coisa de autoconhecimento? Quando tem algo a ver com a sexualidade, porque a grande depressão social dele é ter uma boa performance sexual desde criança. A gente tinha também, quando fizemos as oficinas, fizemos pesquisa com amigos, perguntando, e tinha muitos amigos falando, 12, 11 anos eu estava brincando com brinquedos, não estava nem aí para as meninas. E pessoas, amigos mais velhos, meus tios, vinham e falavam, nossa, você é viado que você não olha para minas, e começavam a puxar, já, primeiro falando da heterossexualidade como algo obrigatório, que se você não é hetero, você não é homem, e em segundo lugar já puxando, como que o Cláudio falava, não tem um rito de iniciação saudável. O que tem é, você é criança e de criança você vai passar a ser adulto e você prova, testa isso, demonstra isso, transando. E depois de velho teve a invenção do Viagra, ou seja, é toda uma... Que o Viagra está sendo muito consumido por pessoal de 20, 25 anos, nas estadísticas, um pouco pela mesma razão. Ejaculação precoce, impotência, também tem causas super emocionais, né? E se não tem espaço para entrar em contato com isso, não precisa com o Viagra, né? Então vira tipo um círculo vicioso, assim. Vamos entrar no abriram assunto. Várias frentes aqui na discussão. É tanto assunto, gente. A gente vai ter que gravar dois episódios. Você pode ficar até as 3 da manhã. Mas vamos entrar nesse assunto. Você falou uma coisa numa entrevista, acho que eu quero fazer uma camiseta, que é a pornografia é um desserviço para a humanidade. E eu acho que isso tem muito a ver um pouco também com a questão da sexualidade do macho e a sexualidade. Você pode discorrer um pouco sobre essa sua percepção de que a pornografia é um desserviço para a humanidade? Então, eu já consumi muita pornografia, né, na minha construção aí heteronormativa. E hoje eu entendo um outro lado desse lugar, né? Então, assim, das relações, e quando eu falo que é um desserviço para a humanidade, de fato eu vejo cada vez mais claro que né?
Só fazendo um ponto aqui com o que a Anaí falou desse lugar da mulher não poder falar mais alto, acho que tudo tem uma base muito mais antiga que é dessa misoginia, né? Esse homem tem vários direitos e essa mulher, então assim, a gente tem uma caminhada longa para fazer, né? Aí eu estava falando do que é o modelo original. Porém, se a gente pensar em Dilma e em Cristina, além da orientação política que cada tenha, é uma realidade que se compara aos discursos, esquece do conteúdo, se compara aos discursos, e presidente de Chile, a mesma coisa. Assim que a mulher fala um pouquinho mais alto, ela está sendo grossa. E se ela não fala alto, é muito difícil ela ser ouvida. Eu posso te falar até por experiência em grupos de São Paulo que são, podríamos falar, esquerdomachos, que são acadêmicos, que são feministas, que são filósofos, sociólogos, jornalistas, que trabalham com toda essa temática do lado de editoras feministas do caralho. No carnaval, eu quero falar. Preciso falar 4 vezes. Fica aí o recado. Eu não sei quem é você, mas esse recado é pra você. Se você está me ouvindo. Quando vê a Anaí num grupo, já sabe. Não, ele já sabe, mas mesmo assim. Mas é isso, né, cara? O diabo só veste Prada porque era uma mulher, né? Se fosse um homem, ia ser um chefe autoritário. É isso. Mas voltando à história da pornografia, o que eu entendo hoje é o seguinte: a pornografia ela atravessa a experiência, a possibilidade da experimentação da sexualidade como uma experiência da individualidade. Ou seja, a criança é reprimida quando aparece as sensações, a sensorialidade do corpo, que nasce muito cedo. Só que a pornografia heteronormativa do mainstream, né, ela é uma pornografia que está cada vez mais violenta. Né? Quase 100% dos filmes pornográficos hoje em dia tem violência verbal e violência física. Então, o consumo hoje de pornografia está entre 8 a 12 anos de idade, ou seja, antes da puberdade. Então, é uma sexualização de uma pessoa. Porque ele não tem nem estrutura psíquica para lidar com aquelas informações, aquela quantidade de estímulos que vem. Né? Só o Pornhub tem conteúdo para você sentar numa cadeira e assistir 70 anos de conteúdo pornográfico. Então, 70 assim, anos de conteúdo. 70 anos. 70 anos. De videozinhos. Daqui a 70 anos você vai. Então, assim, de conteúdo dá para ficar 70 anos. Já tem estudos hoje em cima, né, do funcionamento da dopamina no cérebro, que basicamente a dopamina é um neurotransmissor que funciona com recompensa. Então, o que é você assistir um menino cheio de curiosidade, de entender o sexo, de ver as coisas, de entender os corpos e tudo, ninguém fala, ele abre uma telinha e ele tem acesso a um universo de informações. E ele, de repente, se masturba, com baixo esforço, ele tem uma alta recompensa, ele tem prazer. Então, é a básica do vício, né? Da cocaína, da maconha, da bebida, das próprias redes sociais, que tem departamentos que estudam o funcionamento da dopamina. Né? Quando você rola uma telinha, aquilo é uma maquinazinha de caça-níquel, né? É um pum, aparece uma novidade. Você gira uma novidade, o teu cérebro vai funcionando. Quando você leva isso para o campo da sexualidade, o que acontece? É um estímulo muito forte e o teu cérebro quer sempre mais. Ele quer mais estímulos. Né? Ele se acostuma com aquela quantidade absurda de estímulos. Você está ali no quarto, você se masturba, tem um certo prazer, né? Você ejacula, vai ter algum tipo de orgasmo ali, algum tipo de prazerzinho, com baixo esforço. Você vai para a vida real, você não sabe lidar com um outro corpo, seja de um outro homem, seja de uma mulher, seja com quem que você vai se relacionar, ou com várias pessoas, tudo, você não sabe lidar. O cara, em geral, goza muito rápido. Ele se frustra, porque ele fala, eu queria estar igual ao filme pornô, o cara trepa no lustre, na piscina, no carro, de cabeça para baixo, no sofá, na geladeira, o cara tá lá com um pau duro, veiudo, né? Então, assim, uma cultura muito falocêntrica, focada no prazer desse pênis ereto, que o homem não sustenta. Aquilo uma é indústria feita para o homem consumir também. Feita né? por homens. Feita por homens, para homens consumir. Tem o lance da dopamina, mas, por exemplo, o negócio da repressão da sexualidade, porque para mim o negócio da pornografia realmente é algo bem interessante.
Eu estou assistindo um seriado outra vez que se chama Dietland. Se você falar, estava assistindo um filme pornô outro dia. Claro, e você, por favor, assista. Existe muito pornô bom por aí. Mulheres, aliás, Era vamos feminista, rapidamente gente. pontuar que, né, a gente está falando de como o homem é ensinado desde sempre a se masturbar, desde quando a puberdade acontece, e como isso acontece ao contrário, as mulheres. Então fica aí o chamado. Para isso, prazer ela. Para isso, prazer ela, procure terapias orgásticas. Legal tem fazer também. esse link até com Prazerela, porque justo o que eu ia falar é que, nesse sentido, eu acho que, claro, a sociedade é pacata, não sei se fala pacata em português, é meio hipócrita, é meio... A gente é católica cristã, essa questão do sexo é ruim, ainda que isso que está no centro, como Foucault falava, de tudo que a gente faz. Foucault tem um livro que chama História da Sexualidade, que fala isso. Toda a nossa sociedade bota no centro a sexualidade, até Freud falando do Edipo. Então é uma coisa meio esquizofrênica, assim, entre repressão, mas ao mesmo tempo todas as revistas falando disso o tempo todo. Porém, ainda que a gente entenda que existe uma repressão, é bem diferente entre homens e mulheres. Eu me lembro, e talvez vou contar uma anedota que é bem bizarra, porque eu ia na escola católica, mas meus coleguinhas, aos 11, 12 anos, eles se masturbavam do meu lado na sala de aula. Pode ser, era escola de freiras, sabia? Ainda de freiras. A gente, quando a saia ficava um pouquinho mais alta do joelho, a gente já era reprimida. Uma vez a gente foi reprimida no meio do pátio da escola, porque a freira falou que pelo jeito que nós estávamos sentadas, estávamos gerando pensamentos indecentes no cara de manutenção. Então, eu sempre acho que... Coitado do cara de manutenção, porque ele nem estava olhando, na verdade. Mas a freirinha estava pensando a freira nisso. Estava em uma repressão tão grande, a freira. Estava doida para transar com o cara da manutenção. Estava dançar e estava com ciúme. Eu acho que era um rolê dessa maneira. Mas assim, eu vejo que tem aquela repressão. Então, mas para mim tem uma doble moral e tem uma coisa, a repressão ser muito mais forte nas mulheres com respeito... De fato, até hoje se fala com muitas mulheres no atendimento, na vida no geral, e a maioria fala que não se masturbava de pequenas. São poucas as que tivemos mais, que falaram, vai, está tudo bem. Tinha que ser meio mais de avançada para a geração nossa que tem 30. Lá naquela época, te pegar se tocando e falar, pode ir, está tudo certo, obrigada, mãe. Mas assim, era algo que não acontecia tanto. Uhum. Agora, com os homens, eu vejo o contrário. Você quer ir a dormir na casa de tua namorada, que ela ficara a dormir, isso era mais normal. Então, para mim, aí tem uma diferença. Eu sinto que, às vezes, a pornografia tem como raiz o contrário da repressão. Tem como raiz essa pressão social de que o cara tem que transar e pensar em transar para ele ser homem. Como que se ele não transa, não pensa em transar, não tem essa performance, ele não é homem o suficiente. Até nas brincadeiras dos homens, né? Dessa como reafirmação do masculino, sabes? E outro que me chama a atenção, que também queria te perguntar, já que pela primeira vez temos um homem no podcast, é por que a violência de gênero dentro da pornografia? Porque a mulher sempre está dominada, porque ela é sempre uma espécie de gacela, que é uma espécie de damisela que não precisa ser seducida, sino que ela meio que se joga assim e cai nos braços do cara e goza em 30 segundos. Isso é estranho para mim. É tudo muito Fica para vocês, mas mas o pornô atual, né, assim, não é muito essa gazela que se entrega, não. É uma gazela que é abatida, né? Porque o que a gente vê são cenas de estupro, né, de violência, de abuso. E é claro, lógico, a construção social para a mulher é totalmente diferente. A mulher ela pode sentir, é mais fácil para ela lidar com as emoções, não perde esse link, mas fecha as pernas, ninguém vai te querer se você for essa menina, então toda essa repressão sexual. Então, quando a gente fala de autoestimulação, por exemplo, para a mulher, incentiva a autoestimulação, não é esse contexto de masturbação que o homem tem. Ela vem de um outro lugar, de você conhecer o seu corpo, de você lidar. Tem mulheres, pela Prazerela, eu tenho acesso, diariamente a gente convive, né, com sexualidade o tempo todo. Assim, mulheres de 25, 30 anos que nunca se masturbaram, não conhecem o seu corpo, né, nunca viram o seu genital. Então, assim, é uma repressão muito grande. Para o homem é o extremo oposto.
e que passa do ponto, porque muitas vezes esse cara não quer ter esse comportamento, ele não quer se relacionar assim. Para ele se relacionar assim, sendo esse abatedor de gazela, ele está desrespeitando uma verdade dele, que seria uma coisa mais carinhosa, ou mais amorosa, ou queria se relacionar de uma outra forma. Mas quando você pega na construção de uma pessoa, uma criança de 8, 10 anos, que tem contato com esse conteúdo, com tantos estímulos, e que ensina para ele que o jeito de lidar com a mulher é aquele, já distorce na cabeça dessa criança a forma que ele tem que lidar com a mulher. Ele acha que na intimidade ele tem que bater, ele tem que ser violento, ele tem que falar atrocidades, ele tem que humilhar o outro, né? Reforça o lugar da objetificação da mulher do corpo feminino, né? Então, um grande malefício da pornografia é essa reforço da objetificação do corpo feminino. Os homens passam a ver as mulheres como um pedaço de carne, né? Que está ali para dar o prazer a ele, e a mulher ainda está gozando, a gazela ainda está... né? Então o cara fala, pô, é isso mesmo, ela não está gostando, né? Então, assim, é uma distorção total do lugar do respeito nas relações, entendeu? Então, assim, é um desserviço para a humanidade por isso, porque é uma merda a pornografia, é uma confusão que faz na cabeça das pessoas, e os caras acham que tem que fazer aquilo. Então, assim, depois, para você desfazer essa objetificação da mulher, porque aí a sociedade é machista, então o cara na casa dele, ele quer a santa, mas na cama ele quer a puta. Entendeu? Então a mulher, para ele, ou é santa ou é puta. Então, assim, ele não entende que é um ser humano, que é uma pessoa com emoções, com sensações, com vontades, com desejos, hoje quer mais. O homem não entende o funcionamento cíclico da mulher. Então, assim, o funcionamento libidinal masculino, ele é estruturalmente, em geral, diferente do funcionamento libidinal feminino. O homem não sangra todo mês, né? Então o cara fica vendo pornografia o dia inteiro, chega em casa com um pau duro, encoxando a mulher na parede, a mulher fala, sai daqui, né? Vai querer meter, dar 3 bombadas, gozar e dormir. Qual o prazer que a mulher teve? Essa mesma dopamina, né, que é um neurotransmissor de recompensa. O que ele fala para a mulher quando ela vai para uma experiência de uma penetração rápida, que só o cara goza, ela nem começou a sentir nada e o cara já está dormindo? E a mulher, às vezes, já está, né, suja, tá, né, tirou a roupa e tal. Para ela é alto esforço e baixa recompensa. Uhum. A médio e longo prazo, a mulher fala, não quero Netflix, macarronada, pizza, qualquer coisa menos esse pau. O prazer dessa mulher na casa é depois xingar esse cara com as amigas, né, no grupo das amigas. E aí o cara, machão, não sabe o que fazer. E quando você tira isso dele, fala, bicho, isso não funciona. Teve um caso de um cara que falou assim, cara... A minha companheira, namora, ela falou assim, cara, vê esse cara aqui, vê esse vídeo aí e tal. E ele falou, não, vai porra nenhuma, não quero ver nada, não é macho. E aí... Esse é o vídeo com a Júlia, no caso. Foi esse vídeo, Aí ele ia viajar, assim, e ele contou isso publicamente no grupo, assim, por isso que eu estou falando aqui, não vou também falar nomes. E assim, ele ia viajar e ela falou assim, olha, assim, já estava numa crise aquela relação. Ela falou assim, eu já fingi vários orgasmos com você. Aí ele... Tipo, a casa do cara caiu, né? Ele falou, cara, eu não sou aquele garanhão. Falei, não, tá mal, cara. E aí ele... Assim, só queria deixar a dica também para os 3 héteros que estão ouvindo, que esse cara não é o único, tá? Que viveu essa experiência, que foi enganado. Aí, a partir daquela situação de choque, ele foi atrás de ver o vídeo... E aí foi fazer. Aí ele foi atrás de. Bullet. Né? Então, assim. Comprou o bullet. Não é dar carga mental para as mulheres, tá? Mas muitas vezes, assim, demonstrar o desconforto ajuda no processo de transformação. Porque se a mulher. Eu vejo muitas mulheres também, claro, é toda uma construção estrutural, social, em que a mulher está ali, né, foi forjada praticamente para ser o objeto de desejo daquele homem, né, para ser recatada e do lar. Então, muitas vezes a mulher entende, né, tem um viés aí de religião, se a mulher é muito religiosa. É uma desconstrução tem nossa, uma culpa gigante. Mais né? Mas a hora que a mulher falou, tá ruim, cara, tá ruim, não tá legal não. Ajuda, sabe? Aí o cara, porque senão o cara fica lá. Mas aí, é claro, você tem um recorte aí gigante, você leva isso para um lugar onde socialmente esse homem é o provedor daquele lar.
né, em estruturas, vamos dizer assim, mais humildes, onde o cara que traz o dinheiro, aquela mulher não tem recurso nenhum, né? Esse cara, em geral, é difícil essa mulher sair dessa situação. É muito mais difícil. Esse encontro, né, na vida de encontros mais rápidos, que é encontrar alguém uma noite só, que é diferente de uma relação estável e que você junto pode caminhar e falar, olha, não tá bom para mim, então eu vou ouvir. Porque também tem todo um universo que é o universo de relações, enfim, que não tem vínculo, não tem intimidade. Então, o autoconhecimento é muito importante. Assim, se dá prazer, e acho que ensinar, no caso da mulher... Mas que são de natureza muito íntima, né? Sim, quando você Mas se conecta com uma pessoa, beija, transa, você está criando uma relação de intimidade. É que também se confunde um pouco o que é intimidade. Isso para mim é extremamente A gente é muito íntimo. a favor dos relacionamentos de inteiros, né? De nos sabermos inteiros para depois nos sabermos com outras configurações, né? Então essa história de metade da minha, metade da laranja, eu tá fudido. Esquece esse troço, que isso é sonho do amor romântico, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Eu falo isso no curso pros caras, entendeu? Esse lugar de que numa tarde de domingo vai aparecer a pessoa num cavalo branco trazendo minha felicidade na madeira de prata, isso não existe, né? Isso é um sonho infantil de querer voltar pro útero, lá onde não faltava nada. Você nasceu, fudeu, já começou a falta. Então, assim, é preciso que a gente amadureça. É preciso que a gente entenda que a gente precisa primeiro se entender, por isso que é legal, autoconhecimento, e estudar, se entender, mergulhar em você mesmo. Entender. Eu, quando me separei dessa relação longa que eu tive, cara, eu chorei demais. Eu fui nas minhas, sabe, bebi um monte de caixa de vinho, chorei de madrugada, de chover, doía. Quem te viu, quem te vê, hein, Cláudio? Mas assim, é preciso você passar pelas trevas para depois você, sabe, me vi repetindo relacionamentos. Eu falei, cara, eu mudei o barco, mas não mudei o remador. Então, assim, eu preciso mudar o jeito de remar. Né? Porque senão você fica repetindo a coisa do... é um processo constante, que não acaba nunca. E é campo, você atrai para você as relações, sim. Se você não mudou o teu jeito de ser, você vai atrair o mesmo tipo de situação para tua vida. E é verdade que a gente aí tem uma responsabilidade, porque a gente está muito programada. Como dar esse como criar algo honesto desde o princípio. Isso que eu estou dizendo, das relações mais longas, essa conversa, mas eu acho que nessas relações, por mais que exista uma intimidade já inevitável pela relação, mas é muito difícil, né, isso ser uma conversa. Então, por isso que eu digo que o que você estava também dizendo, que complementa, que é um caminho de autopercepção, de consciência, de autoconhecimento, porque você não... Essa dependência um pouco como, o né, famoso trabalho em equipe, né, gente? Vamos se ajudar. Cada um se trabalha e juntos trabalhamos melhor, né? E tem eu vejo muita falta de comunicação nas relações, né? As pessoas não conversam sobre o que gostam, sobre o que querem. Sim, assim, logo pode começar a trazer esses temas. Você já viu aquele vídeo do Cláudio? Saiu com alguém? Oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Você vem sempre aqui? Você já viu o vídeo do Cláudio? Uma menina que falou assim, ela falou assim, quando o cara, vou sair com um cara agora com um boy, eu falo assim, não, eu vou terminar de me arrumar ali, fica assistindo esse vídeo aqui, enquanto eu vou lá passar um negócio lá, vou me arrumar aqui. Maravilha. Mas é isso, né? Eu acho que as relações, em geral, estão muito pautadas por essa codependência, né? Essa coisa que se amalgama, né? Assim, eu sou músico, então eu sempre adorei muito bossa nova e ainda adoro bossa nova, mas hoje pra mim é uma tristeza escutar bossa nova, né? Eu sem você não sei viver. Só pra você era feliz. Vai minha tristeza, diz pra ela que sem ela eu não... Quer dizer, é um corta-pulso. Uma sofrência total. Né? Um troço que, né, Ana Carolina também é outra, né? Que fica ali sem o outro eu não vivo. Cara, bicho, não é. Você tem que aprender a fazer a festa sozinho. Que a festa não... Na noite não seja Ana Carolina. Então, nesse meu processo, eu ia no mercado, comecei a cozinhar, eu saía do trabalho, ia no mercado, comprava coisa, fazia uma... Vamos sair. As pessoas me ligavam e falavam, não vou sair em lugar nenhum, vou ficar em casa, vou fazer o prazer eu. Prazer eu é tudo. Porque a partir desse lugar mais inteiro com você mesmo, você acaba encontrando pessoas mais inteiras para se relacionar, entendeu? E as coisas ficam melhor. Mas é lógico, né? Você muitas vezes ainda, quando vai para a intimidade, reproduz, né? E aí, como você falou, eu vejo casos assim, mulheres super engajadas, né? Mas chega na cama, o cara tem um comportamento escroto e ela não consegue falar. Porque é um lugar de constrangimento, é um lugar de tabu social da sexualidade. A gente precisa falar de sexualidade de uma forma natural. E realmente sabe? A gente aprendeu, e a gente está desconstruindo isso, mas está dentro de nós. A gente aprendeu que nós
somos as que temos que formar família, armar o relacionamento. O cara quer transar, nós queremos relacionamento. Então, a mulher está tentando sair daí, mas é difícil. Mas acho que, como a Lígia falou, é trabalho em equipe. Porque senão o boy magia, ele acha que está fazendo tudo certo, porque ninguém fala para ele. Mas tem muito homem aí também querendo fazer família, querendo se relacionar, mas é que o cara tem medo de entrar nesse espaço de poder contar, de vulnerabilidade, de aprofundar nas relações, porque você fazer relacionamentos, criar é uma coisa difícil. Trabalhosa, não é difícil, né? É difícil sempre, mas é trabalhoso. Você vai precisar abrir suas questões, você vai precisar abrir. Então, assim, o Tinder, por exemplo, né, é uma grande forma de relações independentes. As pessoas estão ali e ninguém quer saber o efeito colateral de se relacionar com a pessoa. Né? São pessoas se consumindo, igual chicletes. Né? Eu mastigo, tiro o sabor, cuspo e tchau. Não quero saber se amanhã tu vai estar bem, não vai estar bem. Não quero nem saber de nada. Eu só queria resolver minha necessidade. Mas muitas vezes ali tem várias pessoas que estão querendo se relacionar, estão querendo fazer relacionamentos, mas estão com medo de mostrar vulnerabilidade. Então, assim, eu acho que é preciso a gente se desarmar nisso aí, né? Total. Muito e bom. Aí é tema para outro podcast, né? As relações, a liquidez das relações. Papo rola, né? Mas falando de sexualidade, só te dizer assim, é um caos. O que eu vejo na realidade é um caos. Um monte de homem querendo aí, né, reformar esse negócio de ficar com esse pau duro aí, metendo, os caras não aguentam. Os caras ficam fazendo, sabe o quê? Conta difícil para não gozar rápido. O cara começa a transar, fica 411 menos 255. Olha, imagina isso. O cara falou para mim ontem que ele fica pensando na avó fazendo cocô. Nossa, que temos triste, né? Olha que tristeza, que horror. Esse cara tá conectado. Que falta de recurso, né? Não, ele não tá conectado com nada, esse cara. Nem com a avó dele fazendo cocô. Mas eu acho que é muito mais comum e esquerda Vila Madalena e avançado do que a gente acha. Eu acho que... Não só acho, quando você começa a conversar... na intimidade, assim, com homens amigos, vamos a falar, ou de oficinas e mulheres amigas, você vê que o fato de se tocar num bloco de carnaval alternativo não faz com que você não vá contar até 50 e pensar na tua avó. E a mulher não faz com que ela não vá acordar no outro dia e falar foi tudo ótimo, quando na verdade não foi. Sim. Então, é uma grande desconstrução que precisa... Temos muito a caminhar. Vamos, equipe! Vamos, time! E hoje, no quadro de astrologia, a gente tem a nossa musa, taróloga, astróloga, cumbióloga, Isabela Lages. Eu tô tão feliz que é você hoje que vai fazer esse quadro com a gente. Vocês podem seguir essa pessoa maravilhosa e acompanhar toda a sabedoria e conhecimento que ela tem sobre autoconhecimento e sobre todas essas ferramentas no Instagram dela, que é isabelalages.tarô. Também podem fazer o curso dela na Les Amplix, que é um curso dos arcanos maiores do tarô, um curso bem bacana. Oi, Bela! Oi, Lígia, tudo bem? Tudo bem! Ai, muito obrigada pelo convite, estou super animada. E hoje eu vim aqui falar da masculinidade tóxica nos signos, né? Então, assim, só para fazer uma introdução, né? Porque a gente falou de não colocar, né? De não colocar, não rotular, não colocar tudo nas caixinhas. Eu não tenho a menor intenção de colocar essa masculinidade numa caixinha, né? Mas que tem uma propensão de cada signo. Sim, porque assim, a masculinidade é um aspecto que todo mundo tem, né? Então assim, só para começar, todo mundo tem todos os signos no mapa. Então é até legal assim, todo mundo ouvir... para entender onde que a gente pode desenvolver esse aspecto dentro da gente também. Então, esse conselho não é só para os homens, tá bom? E também todo mundo tem masculino e feminino. Exatamente. Então, vamos lá? Vamos começar por Áries, eu tô super curiosa. Vamos. Então, assim, o primeiro signo, né, do zodíaco é Áries. E ele, no lado mais tóxico, pode ser muito agressivo, muito violento, porque é ansioso, realmente é um macho tóxico, assim, um pouco perigoso, sabe? Barraqueiro, famoso barraqueiro. Famoso barraqueiro, eu quero agora, me dá agora, senão eu vou te bater. Assim,
Pode ser Suave. grave. Suavecita. Suavecita. O boy Como Maria é que é do Quê? 186, aquela música, né? Vou ligar pro 80. 80. Fica você. É o boy você que 180. namora alguém de Ares já fica com esse Total. número. Decore 180, que não é tão difícil também. Sim. Mas ele pode ser, né? Como todo signo, ele tem sua luz também. Então, ele pode ser um cara super criativo, pioneiro, espontâneo, né? Independente, desenvolver. Assim, eles são muito corajosos, né? Porque eles vão pra briga. Mas se escolher, ao invés de ir pra briga, né? Ir pra uma construção, né? De algo maior, é Mara. E lembrando que a gente também não tá falando que todo ariano é isso, todo ariano é violento, de novo, né? Vamos reforçar, porque a gente não, também não vão acreditar em cada palavra que tá sendo dita. Sim, Como isso verdade absoluta, né? Exatamente. Até porque também todo mundo tem todos os signos. E é legal, para quem quiser, até o curso de astrologia da Les Ampliques ajuda você olhar no seu mapa, se você tem Áries, você tem signo, lua, ascendente, Marte, dá uma olhada nessas características com muita atenção. E o taurino? E o boy taurino? Me conta. Bom, o taurino tá no eixo da posse, né? Então, ele pode ser um boy muito possessivo, muito ciumento, muito materialista, apegado. Às vezes, assim, como é muito cabeça dura, assim, não muda de ideia de jeito nenhum. Então, fica muito teimoso. Às vezes empacado, né? Fica, sabe? Empacado cidadão. Sabe? Mas é isso também. Eles são, né, na luz, né, desse signo. São maravilhosos. São maravilhosos. A gente tem um exemplo aqui, né, nato. Então, eles podem desenvolver uma doçura, né, uma persistência, assim, uma firmeza na ação, Os né? jantares. Nossa, o boy pode te levar pra jantar no melhor restaurante. Chique, Ele pode ser ótimo. Sim, eles são sinestésicos. Melhor então boy tem pra ver uma coisa. temporada inteira de uma série. Isso, exatamente. Vai te levar a comidas maravilhosas na cama. E o geminiano? Bom, Gêmeos é o falador, né? Falador passa mal Haja rapaz. paciência. Assim, precisa falar e assim, na sombra ele não aprofunda em nada. Então, fala besteira, assim, fica uma fala muito vazia, né? E meio que pode cair na mentira também, porque quer falar, então inventa muita coisa. E fofoqueiro, né? Bicha fofoqueira. Entendi. Intelectualizada às vezes demais também. Total. Macho palestrante. A gente já citou aqui algumas características. Macho palestrante. Famoso macho palestrinha seria o geminiano. Sim. Porque pega esse eixo do conhecimento, né? Gêmeo Sagitário. Gosta de uma DR? Não, porque ele não gosta de aprofundar. Ele gosta de falar. Ele quer falar, ele quer ser ouvido. E ele... É isso, na luz, ele é muito carismático. Ele, de fato, fala muito bem. Ele tem uma habilidade com a comunicação, né? Só que a dificuldade dele é ouvir, né? Então... Entendi. Acho sim. Ok. Bom. Mas... E o bom do gêmeo? Bom, não, ele é carismático, ele se adapta às situações, ele tem uma flexibilidade, né? E ele é muito divertido. Sim. Ele é muito engraçado. Programação cultural é com ele, sabe? Todas as mostras, os shows que estão rolando. Agora, para o cidade. lugar de fala, com o geminiano fica um pouquinho mais difícil, né? Sim. Mas é isso. Não tem lugar de fala. O lugar de fala do geminiano é o dele. Ele ocupa todos os lugares de fala. Sim, mas ele vai te levar pra conhecer vários lugares. Família! É o boy tocaia, isso daí. Esse boy tocaia total. Não sai de dentro de casa. Mas ele também, ele é muito, na sombra, ele fica muito carente, assim. Aquela carência... Pra quem tem bastante amor pra dar, é bom. Será? Deu tudo errado. Mas é um pouco complicado porque cria aquela dependência, sabe? Sei. Fica muito grudado, pode se ficar ressente muito se pegajoso. não recebe o tanto E são bastante estratégicos também, né? Sim. Porque o escorpiano tem uma fama de estratégico, mas o canceriano, vou te falar, Super. cada joguinho
Joguinho emocional. A manipulação de Câncer é super querido, né? Que chega super amoroso e tal. Bom, né? Aquela coisa assim que também quer te... Os ganchinhos. Sim, total. E o lado bom dele? Bom, ele, por ser muito amoroso, né? Ele pode, de fato, ser muito sensível, ser muito cuidadoso, gentil, sabe? Se ele desenvolve essa luz, é maravilhoso. Mas também tem essa coisa da tocaia, né? De ficar muito em casa, querer cuidar de tudo, né? Dos detalhes, mas... É Mara, pode ser docinho. Eu, como uma boa capricorniana, adoro canceriano. É um bom contraponto. É um bom contraponto. É bom, Mas bom. é bom. Mas, enfim, Sempre bom lembrar. Todo mundo tem que se desenvolver, né, minha gente? E o leonino? Bom, o leonino é aparecido, né? Quer aparecer... Impressionante. A qualquer custo, assim. Narcisista patológico, assim, às vezes, Amostrane. né? Amostrane total. E, assim, é um grau de exibicionismo tão grande que ele não percebe quem tá em volta, assim. Apesar de ter uma necessidade muito grande do público... Ele não olha pro público, sabe? Porque ele tá lá... Show solo também tem. Show solo, É total. o famoso músico acima do cenário. Isso, Que exatamente. tem várias minas olhando de abaixo. Subiu E no se não palco... tiver, ele tá também como se tivesse. Total. Quando o Não palco importa tá tanto. vazio, ele tá achando que tem igual. É o sol, né, que rege Leão. Então, ele se sente no centro do mundo. E se ele não tá chamando essa atenção, tá errado, sabe? E a coisa boa? Que Bom, aí a luz é maravilhosa, assim como o sol, né? Ele pode ser Fica muito aí generoso. Falando a astróloga leonina, né? Ah, Alegria de falar da luz de sorriso leão. ai, gente, é o melhor signo. Olha, ficou claro o negócio do... Parcial, isso aqui. Ficou claro a humildade do leonino na fala dela. De fato, é o que a gente precisa desenvolver, é a humildade. É difícil mesmo, mas estamos nesse caminho. Mas, na luz, Leão é muito criativo, muito generoso, muito leal, é muito carismático também, muito brincalhão, tem uma alegria, muito alegre, assim. Sim. Né? Pode ser. E o virginiano? Esse Bom, tem mala fama. aí- né? Cri-cri, né? O virginiano na sombra é muito crítico, assim, tem uma frieza também e maniento, né? Maniento. Que maniento? assim, Tem manias. tem muita mania, Ah, cheio de mania. manias. Ai, todo tem gosto. É organizadinho, se precisa dar uma geral na casa, é É- bom ter um virginiano. É control freak, né? Assim, entendi. tipo... Isso Mas aqui- sim, pra organizar a casa, sensacional. Mas assim, no lado mais negativo, ele pode ser muito obsessivo com a Com certas, organização das tipo- coisas e às vezes assim, organização das ideias, né? Porque O ele virginiano é aquele que terminou o almoço, já tá levantando pra botar na máquina, sei lá, você não pode ficar muito tempo na mesa, Sim. tem que já cuidar de botar as coisas no lugar. Servimos bem para servir sempre também. total. E como tem essa noia da programação, né? De ter tudo muito controlado, nada pode sair desse script. Então, assim, não me vem com um programa, tipo, surpresa. Porque não, mas que a gente Nossa, no combinou... sexo isso pode ser bem problemático, não? Pode ser muito problemático. Até Só que eu tenho entediante, que... né? Mas Virgem também tem um lado, assim, aí a gente já puxa pra luz, que é o do serviço, assim, ele é muito prestativo. Isso é ótimo, Isso isso é é bom, E isso aí- é bom. Ele quer te Aí servir, sim. assim, então Chique. ele pode, mas é isso trabalhando, né, desenvolvendo, então ele pode ser muito prestativo, muito cuidadoso, muito atencioso, prático, né? Tem Então uma chegamos a um praticidade. signo que se preocupa um pouco com o que você goste. Achamos um... Chegou ali no Parece mês que- 8, Parece que a Depois- partir... Mas de fato, porque aí a gente começa mesmo a partir do signo, na verdade, do 7 ali, 6, 7, ele começa mais a olhar pro outro, né? Olha só que interessante. Ai, Vamos lá, então. Vamos então pro libriano. Aí chegamos no outro, né? De fato. Mas aí a gente chega no ponto da indecisão, né? O libriano, na sombra, ele não consegue decidir nada. E aí ele fica deixando tudo pro outro. Sim.
resolver, né? Tem uma insegurança muito grande e... Falta convicção, né? Falta convicção, falta às vezes até vitalidade um pouco, sabe? Porque ele quer ser tão diplomático que ele fica meio que fazendo a vontade de todo mundo e ninguém sabe o que ele tá pensando, só que lá no fundo ele tá acumulando uma raiva gigante. Sim. Que vai pegar lá no eixo, né, de Ares, que é o oposto complementar. Então, isso é legal também, né? Porque a sombra de um tá no oposto complementar também do... Então, por exemplo, a sombra do Libra também dialoga com Áries. No seu estado de... quando a gente tá em desequilíbrio, a gente vai pra sombra do signo que tá no oposto complementar. Então, como o oposto de Libra é Áries, vai pra essa violência, aquela agressividade que eu falei lá no início. Então, ele pode ficar meio passivo-agressivo, sabe? Sei. Nossa, famoso passivo-agressivo. E o lado bom do Libra? Porque o lado bom é bom, né? É muito bom, ele é muito Libra tem uma coisa meio estética, assim, se veste bem, né? A beleza, aquela né? Bem profunda, né? Fazendo uma característica muito... Uma análise bem profunda. Mas eles são super elegantes e tal. Pode ter essa coisa também, porque tem a questão da medida, né? Então busca um equilíbrio no físico. A turma do Libriano vai ser ótima pra sair. Vai, né? é isso, porque eles têm muitos contatos, eles são diplomáticos, né? Então, são pessoas muito legais pra trocar, porque eles têm empatia, eles escutam o outro. Só não pede pra eles escolher o restaurante que eles vão jantar, que vai ser um estresse. Exatamente. E o Escorpiano? Aí a gente chegou, né? A gente chegou no controle total, posse e ciúme, né? A gente tá assim, né? Tudo na sombra. Pode ser muito manipulador, porque Escorpião tem um magnetismo muito forte. E esse poder de sedução que ele tem é tão grande que na sombra ele pode usar isso de um jeito muito tóxico. Que é, assim, controlar pessoas, sabe? Assim, de um jeito... E por que a fama do Escorpião ser o mais sexualizado do zodíaco? Sempre tem isso, né? Nos horóscopos que você lê... sexo. Por que falam tanto que o Escorpião... Porque de fato ele verdade. tem... Você já transou com o Escorpião? Mas é porque Escorpião tem a questão da profundidade, né? E aí já é uma... Mas é mesmo. Não, eles são profundos, existe uma sensibilidade muito grande. E como eles têm um magnetismo, porque aí a gente tá falando daquilo que é oculto, né? Essa é a área de Escorpião. Então, o sexo com o Escorpião pode ser muito profundo. Então, de fato, vai atingir outros níveis, assim, de interação, sabe? De integração mesmo. Mas é isso, sabendo disso, possessivo que ele fica ali te controlando anos, se deixar. Porque tem a questão da posse, então ele não quer que você esqueça dele. Entendeu? Esse tem um... Agora, fica marcado, né? Entre a chantagem emocional do canceriano e a chantagem sexual do escorpiano, estou me inclinando pelo escorpiano. Assim, vale mais a pena. É mais prazeroso. Porque soy manipulada, por ende, de maneira mais prazerosa. Sim, total. Entre os dois. E é isso, é bom. O problema é que eles ficam se achando Deus, assim, né? É meio assim, eles se acham Deus, porque eles sentem que isso é um poder muito grande mesmo. O famoso pica das galáxias. Total. O amor de pica, amor que fica. E a luz? Já bom. Chega! Não vamos dar mais biscoito pra Escorpiano. Chega. Já parou. E o Sagitariano? Vamos pra Sagitário, né? Eu adoro também. Gente, Sagitário na sombra é muito folgado. É muito exagerado. Não tem noção, assim. Sem noção, assim. Sem noção de espaço, sabe? Espaçoso, assim. Pode ser meio bruto, né? Porque, assim, é o centauro, né? O cavalo. Então dá uns coices, assim, que você fala, gente... tem uma coisa de sincerocídio, assim. Sim. Se atrasam muito também, né? Nossa.
mas Sagitário isso é você já marca com outro relógio, né? Tem essa, porque Pra não não tem ficar essa noção de esperando, espaço, sabe? Uhum. Então, expande muito, né? É Júpiter que expande. Então, quando tá no tóxico, a toxicidade expande também, né? Então, espalha. Tá. Mas... E o lado bom? O lado bom é isso, eles são super engraçados, otimistas, são buscadores, então eles têm um foco para buscar, assim, pro autoconhecimento é um signo super importante, assim, porque eles jogam essa flecha e correm atrás, né? Aventureiros, não? Aventureiros, uma aventura maravilhosa se relacionar com o sagitariano. Super, eles buscam outras culturas, né? Por isso é o signo da viagem e tal, porque realmente eles têm essa busca pelo desconhecido. Muito bom. Maravilhoso. E o capricorniano? Bom, o capricorniano... Tá acabando, gente. Ah, não, ainda tem mais. Pra mim, Capricórnio sempre encerra. Acho que eu tenho tanto Capricórnio que é demais. Que é dezembro. Agora... Bom, o Capricórnio é muito ambicioso, né? Então, ele tem essa pira, assim, com sucesso. E aí, às vezes, ele fica muito interesseiro, sabe? Estrategista demais para conseguir o que ele quer. E aí, ele observa todo mundo. Então, se alguém tem aquilo que ele não conseguiu, ele fica muito invejoso e fica muito rabugento. Então, reclama de tudo, meio garota enxaqueca. Ambição, inveja e depois gente, eu preciso fazer um apelo aqui com o capricorniano. Porque existe um bullying com o capricorniano no zodíaco que é assim, eu não aguento mais. Fala do lado bom do capricorniano, porque assim, tem uma pessoa boa pra se relacionar e o capricorniano eu gostaria de defender. Não, é maravilhoso. O capricorniano na luz é maravilhoso, porque ele é super responsável, ele é super confiável, ele consegue planejar e, de fato, ele tem sucesso nas coisas que ele faz, né? E, enfim, existe uma maturidade nele. Que, então, aí você consegue conversar, né? Entendeu? Aí você consegue trocar, porque existe maturidade nessa escuta, né? Ali Gemara, gente. E o aquariano? Bom, aí a gente tá falando... Aí a gente chegou na frieza, Ai, né? meu Deus. Aí, assim, frio e calculista. Total, da categoria gelado. Assim. Mas calculista também, no aquariano? É porque a gente também tá no eixo aí do conhecimento e aquário tem muitas ideias, né? Então, eu não sei se muito calculista, mas ele tem ele pensa demais, né? Ele frita demais, então tem uma ventilação... Que é o que gera tanta frieza no coração. Acaba concentrando muito na fritação e não acessa tanto... É como se ele tivesse um afeto mental e uma o cérebro não sei, um coração gelado mesmo. Tá ótimo. Mas isso na sombra, né, minha gente? Na sombra. E na luz? Porque eu que sofro bullying enquanto capricorniana de todos os signos, faço bullying com aquário. Porque aí sobra pra você fazer, né? É o único que sobra. Mas é porque aquário também é muito revolts, né? Ele é do contra, assim, nossa, na sombra é muito do contrinha, assim, quer reclamar e tal. Sei. Mas na luz, ele pode ser super inovador. Ele é super amigo, né? É o signo dos amigos, assim. Porque ele, de fato, tá preocupado. Se ele desenvolve, né? Ele se preocupa com uma sociedade melhor. Então, ele cria, de fato, novas ideias. Muito libertário, sabe? É o ativista. O famoso ativista político. Exatamente. Ativista e surubeiro. Vamos resumir. Ativista, surubeiro. Estou começando a repensar. E o pisciano? Ai, gente, o pisciano também... Cadê? Tá voando. Tá em outro lugar, Na sombra ele escapa, né? Ele é o grande escapista, assim, do zodíaco. Porque essa realidade é muito dura pra ele. Então, assim, aí a gente tem, inclusive, os viciados. Porque... Pezinho lá, né? Já com chá de cogumelo. Viciados em todo tipo de drogas e enfim, algo que vai te tirar dessa realidade, porque eu preciso construir Zé Droguinha. É aqui que o Zé Droguinha tá. Muito assim. O pisciano que não entrou na espiritualidade. Aí o que entrou já tem uma viagem sozinho meditando.
mas o que não entrou é chá de cogumelo. Porque é onde você escapa fácil. Você toma Mas e já a vai, gente né? tá falando chá de cogumelo literalmente ou a gente tá falando... Sim, eu tô falando literalmente. Simbolicamente. Não, todas as drogas, mas as que bebida, levam pra... inclusive, sabe? Vícios em geral, porque aquilo vai te levar a fugir dessa realidade e vai te deixar construir um outro mundo, né? Meio de ilusões, que você não precisa vir pra cá, porque existe uma tendência ao vitimismo, né? Então também vai ter o pisciano na sombra, é muito... Nossa, a culpa é do outro, assim, é um mundo, tipo, sabe? Meio conspiratório, assim, né? Teorias conspiratórias. E na luz é quando ele consegue drogas boas. É o boy que vai trazer A melhor maconha. aquele boy que vai no carnaval e aparece com MD demais. Exatamente. Não, ele é super sensível, né? Porque isso tudo é porque ele tem uma grande sensibilidade. Então, na luz... Ele pode usar essa intuição para ajudar as pessoas e tal. É um grande curador, né? Ele é super prestativo, né? Mediúnico. Então, ele precisa, de fato, aprender a usar essa energia, porque ela pode ser muito útil. E ele é muito solidário. Então, por isso que, às vezes, ele se isola. Porque se ele for usar essa compaixão que ele tem, que é grande, por todo mundo, ele surta. Maravilhoso! Acabou! Bom, é isso, gente! Demais, eu adorei. Bom, é isso, né? Vamos, assim, lembrando de novo que todo mundo é um pouco de tudo, Sim. Nada é um estereótipo fechado, mas vale a análise e vale a brincadeira, né? Gente, vamos rir, né? Vamos dar risada, risada, exatamente. Faz bem demais pra saúde. Obrigada, Bela. É isso. Não Obrigada. deixa de acompanhar as lives da Bela às quintas-feiras no Instagram da Les Amplix e faça esse curso maravilhoso de tarô pra ficar ainda mais. E o de astrologia, né? Pra entender também tudo isso que a gente tá falando e brincando e fazendo piada. Sim, e no achar site essas da Les características Amplix. no seu mapa. É Isso mesmo. isso. Muito obrigada. Um beijo. Namastê, meu nome é Raquel Pérez e mais uma vez eu tô aqui no podcast para fazer uma meditação super especial que tem a ver com o nosso tema de hoje. Então, eu vou convidar você a se sentar numa postura confortável, de preferência com a coluna ereta, o que não exclui a possibilidade de você encostar numa parede, numa cadeira. Pode ser com as pernas cruzadas ou não. E você tem nesse momento a possibilidade de integrar um pouquinho toda a reflexão que se dá na tua mente, com o corpo, por que não com a tua energia. Então, fecha os seus olhos, já nesse assento confortável. Faça uma inspiração bem profunda por suas narinas. Solta o ar pela boca. Repete esse processo, expira, suspira. Esvazia. Então se compromete com o momento presente. Trazendo a consciência para a sua respiração, você faz com que a sua mente fique um pouquinho mais presente. Se for possível respirar daqui em diante só pelas suas narinas, ótimo. Se não, tudo bem também. Perceba cada vez que você inspirar o seu tórax expandindo em todas as direções. E ao expirar, uma leve retração do seu tórax. Que você possa, a cada inspiração, expandir a sua conexão consigo. E a cada expiração, se afastar um pouquinho mais daquilo que é externo a você. É na sua presença e energia que você constrói, na sua tela mental, a imagem de um triângulo. Um triângulo apontado para cima.
que, entre outras coisas, representa o masculino. Você pode construir essa imagem de triângulo apontado para cima à sua maneira, à sua verdade, de forma gentil. E agora associa essa imagem ao ritmo da sua respiração, da seguinte forma. Você vai respirar em 3 intervalos de tempo, o que significa que você inspira, segura o ar e expira. Esse triângulo, se possível, tem 3 lados iguais, da mesma forma que esses intervalos de tempo. Se essa retenção de ar fizer com que você sinta desconforto, cansaço ou aumento da sua pressão, você pode pular essa parte e voltar só para a imagem do triângulo. Se for ok para você, inspire profundo, retenha o ar e expire lentamente. E a ideia é que você faça isso no seu ritmo de forma simétrica, mas eu vou propor um determinado ritmo, de 4 segundinhos em cada intervalo. Então, inspira. 1, 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4 e solta. 1, 2, 3, 4. De novo, inspira. 2, 3, 4, segura. 1, 2, 3, 4 e solta. 1, 2, 3, 4 e continua no seu ritmo, mais algumas vezes, contando mentalmente os seus intervalos. E celebra na sua tela mental a imagem do triângulo apontando para cima. Encerre esse ciclo e faça mais uma vez, o seu último ciclo. Ao terminá-lo, respire normalmente, mas sustente na sua tela mental a imagem do triângulo equilátero apontado para cima. E desfrute de uma tranquilidade que te atravessa. E acolhe alguma outra sensação ou pensamento que também te atravesse. Sem segurar o ar, sem segurar tais sensações ou pensamentos, se volta ao ritmo tranquilo e à imagem do triângulo. De forma natural, a imagem, o triângulo começa a se dissolver. E a sua mente continua presente.
Eu sugiro, então, que você, de alguma forma, se curve na sua própria direção, faça uma reverência à tua energia, à tua mente, ao seu corpo, ao seu masculino, ao seu feminino. Gentilmente, abra os seus olhos. E assim eu me despeço de vocês. Namastê.